Olá, tudo bem? Hoje eu trouxe um dos ensinos de Jesus para nós, que ele diz assim, ó, pagar o mal com o bem. Como é que será que a gente vai fazer isso? Bom, Jesus disse para nós assim, que a gente tinha como maior mandamento amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E ele disse mais, ele disse para que nós deveríamos amar os nossos inimigos. Mas o que é ter inimigo? Isso é uma coisa um pouco complicada, né? Criança tem inimigo? Não sei, eu acho que não. O que é que a gente considera inimigo, né? Então, eu acho que na sociedade que a gente vive, às vezes a gente considera inimigo algumas pessoas por bobagem, porque as pessoas não pensam como a gente, ou porque as pessoas fizeram algum desaforo e a gente ficou com raiva, porque a gente às vezes é muito orgulhoso e aquela pessoa talvez não entenda, né, o nosso orgulho do jeito que a gente é, e aí faz as coisas do jeito dela e a gente fica super aborrecido. E aí acaba então considerando aquela pessoa como inimigo. Mas Jesus disse que a gente devia amar não só os amigos, mas também os inimigos. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente paga o mal com o bem? Eu trouxe uma historinha de duas vizinhas. Uma vizinha é a Ruth e a outra vizinha é a Silvia. Essas moças, elas moravam no mesmo prédio. E essa foi uma das coincidências da vida, porque elas tinham na infância estudado na mesma escola. E estudando na escola, elas tinham criado certa inimizade. Elas tinham uma competição. Uma queria ser melhor que a outra. Uma queria ser mais inteligente que a outra. Uma queria tirar as notas melhores que a outra. Depois que elas saíram da escola, elas se afastaram, cresceram, se casaram e aí vem a coincidência da vida. Foram morar no mesmo prédio. Elas moravam no mesmo andar. A Ruth mudou primeiro. Quando ela viu que estava vindo uma vizinha morar lá no andar dela, ela já ficou toda animada. Falou, acho que eu vou ter uma amiga. De repente ela vê a Silvia entrar. E ela falou, não é possível. Eu que sempre tive ódio da Silvia. Por que ela veio morar no mesmo prédio que eu? Eu vim primeiro, o prédio é meu. E começou aquela confusão entre as duas. Se uma vizinha colocava um tapete, a outra ia lá e tirava. Se uma vizinha entrava no elevador, aí a outra lá e saía. Com as crianças delas, então, que iam brincar no parquinho, era uma confusão. Porque se a criança da Silvia ia para o balanço, a Ruth já ia dizer, já está na hora de sair, é a hora da minha criança. Elas ficavam arrumando encrenca do nada, sem necessidade. Aí, a Silvia, que tinha recém mudado para lá, falou, eu não posso viver desse jeito. Eu não aguento mais essas desavenças. Eu vou procurar a Ruth. Ela procurou a Ruth com muita humildade, disse assim para Ruth, Ruth, a gente não pode mais viver desse jeito. Se aconteceu alguma coisa no passado, isso foi uma bobagem de criança. A gente não pode mais viver assim na nossa vida adulta. Nós temos que dar um exemplo para os nossos filhos. A gente não pode ser inimiga para sempre. Isso não vai fazer bem para ninguém. A Ruth falou, tudo bem, mas ficou toda desconfiada. Ela foi lá para a casa dela e falou, ai, aquela cobra, alguma coisa ela vai me aprontar. Mas antes que ela faça isso, eu vou cuidar primeiro. Eu vou preparar um presente para ela. E a Ruth preparou um presente, uma cesta. E bateu lá na porta dela e deixou lá o presente, na porta da casa dela. A Silvia, quando viu o presente, falou,
Acho que a Ruth realmente entendeu que eu quero ficar amiga dela e abriu o presente. A gente fica até animado quando vem um presente, né? A gente quer saber o que é que tem naquele presente. Quando a Silvia abriu, era uma cesta de cocô, um vaso cheio de cocô. A Silvia ficou tão chateada. Ela falou: ai meu Deus, a Ruth não entendeu nada. Não era isso que eu queria. Não era assim que era para ser. E a Silvia, que já estava aprendendo algumas coisas dos ensinamentos de Jesus, ficou refletindo sobre o que ela poderia fazer. Passaram-se 2 meses. E aí, a Silvia foi, apertou a campainha da Ruth e deixou lá na porta da Ruth um presente. A Ruth, na hora que viu o presente, falou: ai meu Deus, se eu mandei um vaso de cocô, o que será que vem aqui? Ela, toda cheia de nojo, foi lá abrir aquele presente. Falou: meu Deus, o que será isso? Quando ela abriu, era um vaso cheio de flores, flores lindas. E naquele vaso tinha um bilhete da Silvia, escrito assim: muito obrigado, Ruth, pelo esterco que você mandou para mim. Eu usei o esterco para cultivar essas lindas flores, que eu espero que sejam a prova da nossa amizade, do nosso perdão, que tudo que ficou no passado fique lá e que nós possamos conviver harmoniosamente. Então, a Silvia, que recebeu um vaso de cocô, pagou o mal com o bem. Ela pagou o mal, o vaso de cocô, ela retribuiu com um vaso de flores e ainda agradecendo a Ruth por aquilo. A Ruth percebeu pelo seu lado que ela é que estava errada, que as coisas não podiam continuar daquele jeito. Elas não ficaram amigas, elas não foram as melhores amigas dessa vida, mas elas passaram a se respeitar. Nunca mais nenhuma fez desaforo para outra, nunca mais houve nenhuma briga, nenhuma vingança. Então, elas tiveram, graças a Silvia, que deu o primeiro passo, e sempre alguém tem que dar o primeiro passo, elas tiveram a oportunidade de se entender e de realmente terminar. Elas ficaram morando naquele prédio para o resto da vida, criaram os filhos lá, os filhos se casaram, foram viver em outros lugares e elas ficaram velhinhas lá. Mas nunca mais aquele prédio viu uma briga entre elas, porque elas passaram a se respeitar. Então, está aí. Como é que elas ficaram inimigas? Porque elas tinham uma competição de nota na escola. Mas isso é uma coisa muito boba. Não faz sentido. Mas a gente realmente fica inimigo das pessoas por causa disso. A gente briga porque alguém dá uma batidinha no carro da gente. A gente briga com o irmão porque o irmão pegou um casaco no armário. A gente briga com o vizinho porque o vizinho deixou alguma coisa na nossa porta. A gente faz uma série de coisas que não tem sentido, uma série de coisas tão pequenas, e aí a gente arruma inimigos. Mas a gente precisa transformar essa situação. Jesus disse: amar ao próximo como a si mesmo. Se eu não quero para mim, e a Silvia não queria para ela não ia fazer para Ruth. Então, é sempre assim. Quando eu estiver numa situação
em que eu não sei o que fazer, em que eu estou perto de alguém de quem eu não gosto muito, de alguém que está fazendo alguma coisa feia para mim, eu tenho que me lembrar dos ensinamentos de Jesus. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pensar assim: eu quero isso para mim? Não. O que eu quero para mim? Eu quero para mim que as pessoas sejam gentis, que as pessoas sejam educadas, que as pessoas, no mínimo, tenham civilidade comigo. Então, é isso que eu vou dar para as pessoas. Eu vou começar, eu vou dar o primeiro passo. Se na minha rua as pessoas brigam, eu não vou brigar, eu vou dar o primeiro passo e falar bom dia para todo mundo. Se no meu bairro as pessoas jogam lixo no chão, eu vou sair recolhendo o lixo do chão, porque eu vou dar o primeiro passo e eu vou dar o exemplo. Se na minha casa as pessoas brigam, eu vou orar, porque assim eu quebro a energia da briga. Então, isso é pagar o mal com o bem. A gente sempre pode fazer um bem, não importa de que maneira. Então, que a gente saiba fazer o bem, que a gente tenha entendido que inimigos são bobagens, que nós não devemos ter inimigos, mas que se tivermos, nós vamos ter que encontrar um jeito de amar esses inimigos, porque esse foi o ensinamento de Jesus. E enquanto a gente não aprender isso, a gente vai continuar reencarnando na Terra e passando de novo, e passando de novo, e passando de novo até aprender. Então vamos aprender logo, porque assim a gente já vai para a próxima lição, que a gente tem muitas, né? Então se a gente aprender essa, a gente já pode ir para a próxima, tá ok? Que Jesus nos abençoe, que fique conosco. Se você gostou da historinha, por favor, dê um like e que a gente possa se encontrar em próximas oportunidades. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus.